Olá, estamos começando mais um Case de Sucesso. Hoje recebendo o Bruno, representando a ONG Profissa. Estou ao lado do meu colega do suporte do IB, Giliard Vargas. Tudo bem, pessoal? Tudo Tudo bem, Marcos, tudo bem, Giliard? Tudo certo. Bruno, nos contextualiza aí um pouquinho sobre a ONG Profissa e vamos começar. Vamos lá. Obrigado, primeiramente, aí pela oportunidade, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pelo espaço, tá? Em falar do ONG Profissa. A ONG Profissa é uma startup social que ela foi criada há 2 anos, né? Efetivamente, operacionalmente falando, ela tem 1 ano, tá? E ela nasceu muito da inquietação que eu tinha de ver no mercado de organizações sociais muitas ONGs que não tinham suporte ou não tinham condições de ter um suporte qualificado. E aí eu observava que, às vezes, muitas delas tinham um voluntariado que não era ativo dentro daquela organização e fazia com que trabalhos começassem e não terminassem. Ou que essas organizações, às vezes, elas não tinham capacidade de ter um recurso de manter um staff de qualidade. E aí eu observei isso durante quase 10 anos, 10 11 anos, e aí, depois desse tempo, eu observei que precisava ter alguma solução. E aí eu criei um modelo de negócio, que foi o ONG Profissa, onde eu busquei, diante dessas ONGs que eu atendia, identificar quais são os profissionais que elas tinham mais carências e quais são os profissionais que tinham mais necessidade para fazer com que aquela instituição caminhasse. E aí eu cheguei à conclusão que precisava de um advogado para orientações jurídicas, contratuais, até questões trabalhistas também, tirar dúvidas, né? Não numa visão de advogado de representação, mas sim de consultoria mesmo. Um contador, que muitas delas tinham contador, mas às vezes os contadores eram cedidos ou eram contadores que estavam ali cumprindo um voluntariado e às vezes não tinha uma atenção muito grande para a instituição. Então, um contador. Assistente social para cumprir a parte de relatório de atividades. Por que não fazer as outras coisas? Porque as instituições ela têm que ter um assistente social já dentro da instituição. Mas eu observei que os relatórios de atividades que eram feitos de qualquer forma só para entregar para as certificações necessárias. E isso perdia um pouco de qualidade dentro do conteúdo que a ONG tinha para mostrar ao mercado no ano. Então, eu falei, cara, precisa de alguém focado nisso. E aí a gente tem um assistente social focado em relatório de atividades. É um auxiliar administrativo, que eu acho que é o coração do trabalho, que é ele que faz a interlocução com todas as outras funções, e é ele que faz a interlocução com vocês aí, na questão sistêmica, é ele que faz a alimentação do sistema. Por que isso também? Eu identifiquei que as organizações, a grande maioria não tem um RP para gestão. As que tinham, não alimentavam. Ou se alimentavam de forma frágil, porque era mais uma demanda de trabalho. Então, o que a gente pensou? Cara, a gente precisa de ter um profissional dedicado, no que precisar alimentar, ele está ali disponível para isso, e não só isso. Cuidar de toda a parte documental, cuidar da parte de vencimento de certificações, cuidar dessa parte administrativamente falando. E, por fim, a gente também botou dentro do serviço um profissional chamado de social media, porque as organizações fazem muitas coisas, mas como é que elas disponibilizam isso ao mercado? Como é que elas mostram, elas fazem a prestação de contas das mídias sociais? Então, a gente também tem um profissional de social media. Esses 5 profissionais, mais o RP, que aí a gente teve o prazer aí de ter a empresa de vocês conosco nessa jornada, a gente entrega o serviço do ONG Profissa. Só que a gente tem um plus. Qual é o plus? Depois que tudo isso está organizado e tudo isso está caminhando, a gente traz a proposta de captação de recursos. Então, depois que tudo está caminhando, tudo está organizado documentalmente, está tudo nos seus devidos lugares, a gente começa a fazer propostas para captação de recursos via editais. Então, a gente ainda, no fim, tem um plus de um profissional de captação de recursos que a gente faz toda essa entrega. Com isso, a gente faz com que as organizações se empoderem mais. Elas têm possibilidades de captar recursos, mas também têm uma boa prestação de contas. Elas têm a possibilidade de mostrar mercados que elas são relevantes. O que a gente encontra hoje no Brasil é organizações que, às vezes, só as grandes conseguem fazer uma boa qualificação, e a minha proposta é para as menores. Para organizações pequenas, que às vezes não têm a possibilidade de entregar um staff de qualidade,
elas terem a possibilidade de falar, cara, eu tenho um staff de qualidade que eu consigo caminhar. E o empreendedor social, ele fica livre para fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é o social. Então, tira a burocracia dele e fala, cara, vai fazer o social, que é o que importa, e a gente cuida da parte burocrática. Então, isso é um pouco do que é o ONG Profissa. Eu vou te falar que, hoje em dia, uma instituição não ter um RP, ela acaba ficando atrasada, um sistema, né? Ela acaba ficando atrasada em vários quesitos. Por exemplo, ela vai fazer agora a gente está entrando em final de ano, começa a ter uma visão de um planejamento estratégico para 2000. Quem não faz bienal, faz anual, vai fazer para o ano que vem, já começa a construção agora. Você tem um RP, ele já te traz uma série de informações que facilita o teu planejamento estratégico do ano que vem, por exemplo. O teu plano de contas, a questão do teu plano até de ação, de como você vai fazer captações, você consegue ver as curvas de como é que foi o ano, você consegue entender um período de teu de sazonalidade, você começa a ter uma análise muito mais real sobre a tua parte financeira e até de pessoas, porque lá tem várias abas de pessoas, fornecedores, doadores, enfim. Você consegue ter uma análise muito global do que a instituição tem, para quando você for fazer um planejamento estratégico ou até um plano de ação, você consegue ter informações mais prontas ali e resumidas, que evitam um trabalho que, às vezes, por exemplo, se você estivesse numa planilha, você ia parar lá 2, 3 dias para poder consolidar tudo isso e talvez, sem medo muito de errar, você ainda estaria uma análise errada. No RP, não. Está tudo ali. Você só vai tirar relatório. Com aqueles relatórios que você tirar ali, você facilita o teu trabalho e você traz uma prestação de contas muito mais efetiva. Então, quando hoje eu tenho uma dessas ONGs que eu atendo, elas precisam de uma prestação de contas, cara, para mim é muito mais simples tirar um relatório e entrego. E isso traz um pouco também de lisura ao processo. Então, assim, ter um RP hoje para poder gerir uma ONG, cara, para mim hoje tinha que ser uma premissa para qualquer ONG, porque, na verdade, isso facilita o trabalho e traz mais lisura ao processo. Então, acho que é um ponto aí que, para mim, quando eu escrevi o ONG Profissa, foi algo que é uma premissa que eu coloquei que eu não abri mão. Ter um bom sistema de gestão ali por trás para poder trazer confiabilidade para o processo. Então, eu acredito muito nisso. Bruno, falando nisso, só para quem está assistindo entender, há quanto tempo você está usando o IB? E também se tu pudesse falar um pouquinho de como eram teus processos antes da aquisição do sistema e como eles mudaram. Legal. Na verdade, o IB é um encontro que a gente tem alguns meses, né? Na verdade, quando eu comecei com outro RP, tá bom? E até um certo tempo ele foi muito legal, porém, com o passar do tempo, ele perdeu para mim algumas questões de confiabilidade. E aí eu busquei no mercado, vi quem é o outro RP que tinha uma boa referência de mercado, e aí eu encontrei vocês e, assim, me encantei porque desde atendimento, desde o nível do sistema de vocês, que eu achei muito legal, a questão da dinâmica, a facilidade de usabilidade do sistema, ele não precisa nem muito de instrução. Se você entrar ali e automaticamente mexer, você já encontra muita coisa automática, por dedução, né? Isso facilita para o meu cliente na ponta, porque, por exemplo, a gente é responsável por preencher, por manusear, mas o nosso cliente na ponta também vê o sistema. Então, ele também tem que ter uma boa usabilidade do sistema para que poder... porque, senão, indiretamente, o meu serviço ele fica prejudicado. Então, assim, tudo tem que coincidir para que o meu serviço ele tenha uma excelência e vocês estão me ajudando dentro desse processo. Então, assim, eu tenho muito a agradecer aí ter encontrado vocês aí, que eu gostei muito do sistema atendimento. O Giliard hoje é o nosso suporte contínuo. Eu não lembro uma vez que eu precisei mandar uma mensagem para o Giliard que ele não me respondeu de pronto. Então, isso mostra que a empresa tem compromisso com atendimento na ponta. Isso é o mundo de hoje, né? O cliente ele não tem mais tempo a perder. O cliente hoje ele precisa das soluções muito rápidas. E se você não tem uma solução rápida, você está fadado a ficar para trás, porque hoje em dia as urgências são diárias. Então, quando um cliente tem uma urgência e eu aciono vocês, o que eu espero é que seja rápido. E tem sido muito rápido, isso tem sido bem legal. E eu consigo entregar para o meu cliente na ponta um bom serviço. Eu preciso fazer com que o cliente tenha uma satisfação melhor. Então, eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. Então, isso faz total diferença na ponta. Porque, que não eu falei, eu não contei aqui um pouco da minha história,
mas eu vim de mercado financeiro, né? Então, a minha exigência dentro do mercado financeiro era muito alta. O cliente, ele tem um protagonismo dentro do teu atendimento muito grande. Eu trouxe isso para o ONG Proficia. Então, eu entendo que o cliente ele tem que ter uma excelência, uma experiência de excelência. E se eu não entregar isso, e isso é um problema que eu encontro, às vezes, com algumas conversas que eu tenho no terceiro setor, que às vezes não se traz essa visão de experiência do cliente para o terceiro setor. Acha que o terceiro setor é uma coisa que tem que ser feita de qualquer jeito porque está sendo já entregue de forma social. E não é. A gente está tratando com pessoas. A gente está tratando com indivíduos que merecem todo e qualquer respeito. Então, por que a gente não pode entregar da mesma forma um serviço com excelência para o cliente se a gente entregasse, por exemplo, para uma empresa que fosse multinacional, por exemplo? Então, essa premissa eu trago e eu vejo que vocês já têm isso incorporado no trabalho de vocês, de trazer uma experiência do cliente, que o cliente saia satisfeito e que ele, depois disso, automaticamente, involuntariamente, ele se torna um cliente promotor. Ele vai virar um cliente que vai falar, mas não é porque você está fazendo isso para que ele fale. É porque é visível, não é algo mecânico, não é algo montado. Ele automaticamente está vendo tudo aquilo acontecer de uma forma natural e ele vira um cliente promotor. Então, é uma consequência natural desse trabalho, né? Então, eu acho que casou muito essa questão. E falando nisso, de que lugar você fala e conseguiu... Do Rio de Janeiro. E tu conseguiu atender outras ONGs à distância, digamos assim, digitalmente, depois da aquisição do software? Na verdade, a nossa proposta de serviço já era uma aplicação de serviço à distância, porque a gente ainda está muito numa micro-região da visão Botamicro, porque Visão Brasil ainda é muito no Rio, mas a nossa proposta daqui a pouco, se possível, é escalar. E escalando, a gente validou a ideia do negócio online. Então, assim, tudo que a gente entrega de forma online. Então, o sistema de vocês facilitou também nesse sentido, mas era algo que a gente já vinha plantando de ser online. Então, porque hoje em dia você consegue fazer reuniões online, você consegue todas as nossas entregas, conversas, tudo, a gente consegue fazer tudo online, então não necessariamente precisa estar no espaço físico. Só para complementar o que estava falando, o importante de ter uma gestão bem qualificada, né, com RP e tudo mais, Sim. É pela questão da transparência com aquela pessoa que está doando o recurso. Ela não quer apenas doar, ela quer ver o resultado disso na ONG e também o impacto que ela está causando ali naquela comunidade local ou para o serviço que ela se propõe a fazer. Exatamente isso. E, na verdade, assim, o terceiro setor ele passa por uma série de transformações, né? Uma coisa histórica que a gente tem dentro do terceiro setor é lisura, infelizmente, por uma série de episódios que já aconteceu. Então, você ter mecanismos que você consiga comprovar que você tem processos de lisura, isso te dá empoderamento para você receber doações. Então, assim, você fazer um bom controle financeiro, uma boa expedição de material contábil, tudo isso faz com que você chegue para o teu mantenedor e fale com ele, você precisa de uma prestação de conta aqui. Mas não é uma coisa que você vai demorar uma semana para entregar. É uma coisa que é num clique. Isso é rotina, processos, é você criar tudo isso. Então, isso é uma das propostas que a gente tem, e o RP ele tem um papel importante nisso, que a gente sempre alimentando as informações financeiras, a gente sempre trazendo ali tudo muito bem organizado. Quando um mantenedor ele precisa de qualquer informação, uma organização, ou a própria organização tira lá automaticamente, tá bom? Ou ela vai e passa para a gente manda em minutos, ou sei lá, 1 minuto, 2 minutos. Bruno, pode mandar controle digital a tal mês, as informações financeiras de tal e tal período? Está aqui, de pronto. Então, isso ajuda muito, porque imagina eu como mantenedor, na hora que eu peço uma informação, ela chega em 1 hora, 30 minutos. É isso. Por exemplo, quando o João é quem fica na ponta aí, ajudando as organizações na questão de alimentar o sistema, é o nosso administrativo ali. Quando ele identifica alguma coisa, às vezes ele me liga, Bruno, acompanha junto comigo aqui. Vamos ver aqui essa organização, o que a gente pode melhorar aqui e ali, ou até com a própria organização, ele fazer esse acompanhamento.
Isso só é possível porque tem um sistema. Imagina numa planilha, você falar, vamos acompanhar junto. Teria que fazer uma reunião no Meet, automaticamente transportar a planilha para lá, não ficaria numa qualidade boa, enfim. Então, assim, são várias possibilidades que você perde no processo, né? Então, assim, ter um sistema qualificado muito bem usual, ele é importante aí para poder fazer uma entrega qualificada para um cliente, né? Então, isso tem acontecido hoje, tem sido bem legal mesmo. Bruno, poderia deixar, então, uma mensagem aí para quem também tem uma ONG ou está pensando em adquirir algum sistema? Qual a importância disso? Hoje em dia, ter uma ONG e estar criando... Na verdade, vou começar pelo quem está criando, né? Eu acompanho muitas criações de ONGs, né? A empresa também, a gente atua também na questão de registrar as organizações. E uma coisa que eu observo é que as organizações, quando elas estão na faixa lá, na esteira de criação, elas pouco pensam nessa visão já de começar estruturada. Elas, às vezes, pensam assim, bom, vou começar, mas eu vou começar com um controle mais que eu criei aqui e avanço. Só que você começar certo abre muitas portas, porque você cria cultura dentro da tua organização. Então, assim, você está ali, você investir num sistema bom, não um sistema ruim, num sistema igual o de vocês, e aplicar isso no decorrer do processo na largada, faz a diferença porque você vai fazer a cultura da tua organização ser uma cultura de prestação de contas, de organização, uma cultura de entrega final mais qualificada. Então, assim, começar na largada é o mundo ideal. Não pensar, daqui a tanto tempo eu vou fazer. Não, invista. Já você já não está investindo em abrir uma organização, invista em começar organizado. Isso vai fazer toda a diferença dentro do processo. E para as que já existem, criar um conceito de ter um RP faz com que ela também tenha um nível de organização a qualquer tempo. Então, eu nunca tive até hoje. Cara, todo dia é um dia novo, é um dia de recomeço. Começa já a ter essa organização. A gente está agora numa mudança de ciclo anual, né? A gente já está indo para o final do ano. Já se programa para você poder ter um sistema agora, na virada do ano. Porque se você, por exemplo, ter um sistema agora entre novembro e dezembro, você alimenta o que passou do ano passado e você começa já a criar uma rotina para o ano seguinte. Então, assim, nunca é tarde para você se aderir a fazer um processo de forma correta, mas é importante que dê logo esse passo para poder mudar a trajetória da tua organização, né? Eu acredito nisso. Pô, que legal. Muito bacana ouvir tua fala e muito legal também te receber aqui. Imagino que seja bastante ocupado e nós temos muito a agradecer por esse momento que tu nos possibilitou e ouvir também a tua história bem bacana. Tenho certeza que quem está assistindo vai tirar muita coisa, muito proveito. Legal. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o tempo de vocês. Fica o convite aí para conhecer a ONG Profissa, a gente está nas redes sociais, @ONG Profissa, ou buscar lá no nosso site, quiser marcar uma conversa, alguma ONG, alguma instituição, fica à vontade aí para poder nos contatar e a gente bater esse papo, vai ser muito legal. Isso aí, nós vamos deixar os seus contatos também aqui na descrição do YouTube, também nas redes sociais, para quem está vendo em forma de reels. Então é isso aí. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, gente. Fiquem com Deus, tá? Excelente dia.